Vamos colocar de pé para orar. O nosso homem está fraco. Quantos de vós estiveram no reavivamento na noite passada? Maravilhoso. Vocês estavam lá? E as bênçãos de Deus na sua vida vão permanecer até o final da sua vida, em nome de Jesus. Serão permanentes. É o tempo certo para correr, e vamos correr. Será que estou falando para alguém nesta noite? Se não estavas lá, eu não quero perguntar quantos não estavam, porque eu não quero te fazer com que em público que você não estava, mas alcance essas mensagens. Eu não posso contar a história e os milagres que aconteceram lá naquele lugar, e também nesta manhã na sede, foi grande o programa. Alguém diz, foi grande. Você tem que escutar estas mensagens. Tenta escutar essas mensagens. Escuta, para que essas mensagens não estejam apenas nos ombros, mas estejam profundamente em si, e nunca te tornarás a mesma pessoa. Estás pronto para esta noite? Pai, em nome de Jesus, abençoamos seu nome por este encontro dos obreiros. Obrigado pela fidelidade do seu povo. Nós pensamos, por causa do reavivamento, alguns não estariam aqui, mas, Senhor, seu povo está aqui. Senhor, estou pedindo que abençoe a sua fidelidade em nome de Jesus. Oramos, Senhor, que eles mantenham despertados a força, o poder, o zelo de Deus Todo-Poderoso comece a operar na vida de cada um em nome de Jesus. Impacta as nossas vidas. Senhor, coloque-nos no lugar certo para fazer o que temos que fazer de forma frutífera e com propósito em nome de Jesus. Obrigado porque sabemos que nos respondeste. Em nome de Jesus oramos. João capítulo 2. 16, 17. João 2, 16 e 17. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa do meu pai casa de venda. E os discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. O zelo da tua casa me devorará. Fala-nos sobre o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo era zeloso. Era uma pessoa fervorosa, que tinha paixão. Ele era uma pessoa que se esquecia a si mesmo e fazia a vontade do Pai. Ele queria sempre defender a glória de Deus. Viu a eles do templo que eles estavam fazendo com que a glória de Deus fosse destruída. Eles agiram e o zelo consumiu-lhe profundamente para defender a glória de Deus. Queria manter o padrão de Deus. Sabia que aquelas pessoas religiosas tinham feito o padrão de Deus estar embaixo. E ele estava lá para levantar o padrão de Deus. Era zeloso para obedecer a palavra de Deus. A palavra de Deus era preciosa para ele, importante para ele. E ele defendia fervorosamente aquela obra em obediência. Ele tinha paixão em limpar e trazer a pureza no templo de Deus, em manter a santidade na casa de Deus, com paixão, zeloso, ensinando a verdade de Deus, paixão e zelo, permanecendo sozinho na justiça. Veja aqui, ele tinha que ficar sozinho, ele tinha que purificar o templo sozinho, tinha que mandar embora todos aqueles sozinho. Coisas, vamos ver, aquelas pessoas que desenham a figura de Jesus já. Eles desenham a imagem de Jesus como aquele que é fraco, aquele que é manso, aquele que, quando desenham a imagem de Jesus, é como se
ele não pudesse ser uma pessoa corajosa para ser capaz de dizer, isto não pode acontecer. Desenham a ele como manso. Não, Jesus não é assim. Assim que olhas para a figura de Jesus, olhas para a firmeza de Jesus, olhas as atividades, o que Jesus fez, era forte, era corajoso, era firme. E ele sozinho fez com que todas aquelas coisas fossem lançadas fora. Ele ficou sozinho, permaneceu pela justiça. Eu oro para que a mente de Cristo, o Espírito de Cristo, esteja em cada um de nós. Você sozinho, ainda que esteja sozinho, você vai permanecer para o Senhor, serás zeloso como o Senhor, em nome de Jesus. Desde o princípio até o fim, era zeloso nas coisas que tinham a ver com Deus. Não calculava, ele não recapitulava, ele não pensava. Será que as pessoas vão me aceitar? Será que eles vão me honrar? Será que eles vão me apreciar? Se eu fizer isto, se eu opor-se àquilo que normalmente eles fazem, que todo mundo aceita, se eu me opor a essas coisas, será que vão me aceitar? Não pensou naquilo que ele queria, ou no louvor dos homens. Ele não se curvou na tradição que prevalecia naquele tempo. Sabes por que é que as pessoas se comprometem? É por causa da tradição. A tradição, eles dizem que se não submeter-se na pressão, dizem que estava a acontecer, estava-se a vender as coisas, e estava ali no tempo por muito tempo a vender, se alguém vier agora destruir. Pensa de forma egocêntrica. E começaram a dizer, o que está errado com este homem? Mas ele não pensou. Ele não se deixou levar pela pressão ou pela falta de compreensão. E ele não se submeteu à religião. Veja, há pessoas, nós temos comissão. Isto é que o Senhor entregou nas nossas mãos. E aquele que diz, se eu carregar esta comissão, na forma que o meu Pai Celestial quer que eu carregue esta comissão, parecer que eu não, as pessoas não vão me ver bem. Por isso que eles submetem a sua comissão. Mas Jesus não se rendeu à vontade dele para o desejo das pessoas, para que a vida dele se tornasse fácil. As pessoas gostam muito da vida fácil. As pessoas querem que as coisas sejam calmas. Não querem que ninguém fale mal deles. Não querem ter problema com ninguém. Por causa dessas coisas, eu quero que a minha vida seja facilitada, tudo possa correr bem. Por causa disto, rendem a sua vontade a Satanás, à sociedade. Rendem a sua vontade aos opositores da verdade. Mas Jesus nunca fez isto. Você também não fará. Se ele não calou no campo de batalha para salvar almas da escravidão, ele pregou o evangelho, sabe? Pregar o evangelho é como estar no campo de batalha e salvar essas pessoas das mãos do diabo. Às vezes vai ser difícil, às vezes o diabo não vai tornar fácil para você arrebatar aquelas pessoas das portas do inferno. Mas Jesus não se calou, você não se calará. Você não vai se apagar. Você não será apagado em nome de Jesus. Ele não desistiu da influência de vozes ignorantes dos discípulos e os seus familiares. Sabem, alguns dos discípulos eram ignorantes. Disseram, não irás à cruz, não pagarás o preço, não irás sacrificar. Até os familiares disseram, algo está errado consigo. Queriam fazer com que ele não fizesse o que estava fazendo. Ele não deixou, ele não desistiu no meio da influência das vozes ignorantes dos discípulos. Ele não se rendeu à oposição, ainda que a oposição aumentasse. Havia oposição antes. Pensamos que as coisas eram fáceis ontem. A oposição vai crescer, cresceu, mas mesmo assim, por causa desta oposição, o zelo da casa de Deus consumiu de forma, assim que olharmos para Jesus Cristo, podeis ver a figura, as escrituras se cumpriram nele. Salmo 69. Veja o que foi escrito sobre ele.
Veja também o que é escrito concernente a nós mesmos. 69, 8 e 9. Tenho me tornado como um estranho para com os meus irmãos. As pessoas não me entendem pela forma como ele fez a vontade do Pai. Eu fiquei estranho para os meus irmãos e um desconhecido para com os filhos da minha mãe. Pois o zelo da tua casa me devorou. O zelo da tua casa me devorou. E as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Veja isto. Isso aconteceu porque ele queria fazer a vontade de Deus. Tinha sido escrito mesmo antes de vir que isto iria acontecer. O zelo da tua casa me devorou. Salmos 119, 1, 3, 9. 119, versículo 1, 3 e 9. Ele diz que 109, 1. O meu zelo me consumiu. O zelo do Senhor veio como fogo e consumiu tudo. Porque os inimigos esqueceram a sua palavra. E a sua palavra é: eu sou pequeno e desprezado, mas mesmo assim não esqueço os teus preceitos. Sabes, quando tu estás a pregar e as pessoas estás a pregar para elas, vão te desprezar, vão te colocar lá embaixo. Se eles rejeitaram o que estás a dizer, vão olhar-te de cima para baixo e dizer: este aqui está a dizer o quê? Vão interpretar mal o que estão a ensinar e vão te desprezar. E você começa a se sentir envergonhado. Essas pessoas acham que eu sou assim, assim. O salmista disse: não. É nesse tempo que você tem que manter o seu zelo. 141, 119, 141. Pequeno sou e desprezado, mas não esqueço dos teus mandamentos. No meio do problema. 143. Aperto e angústia se apoderam de mim. Não obstante, os teus mandamentos são o meu prazer. Tentação pode aumentar, problemas podem vir, mas ele diz que mesmo no meio de tudo isto, continuarei fazendo a sua vontade e guardando os seus mandamentos. Vamos voltar para Mateus 10. Estamos vendo que o Senhor Jesus Cristo, o zelo da tua casa me tem devorado. O zelo da tua casa me tem devorado. Agora, o que dizer sobre os discípulos? Mateus 10, 24. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu Senhor. É o que ele espera de nós. O que vemos de Cristo, o zelo, o que vemos de Cristo, a paixão, o que sabemos de Cristo, o fervor de buscar a vontade de Deus. Temos que ser como ele. Lucas 6, 40. 6, 40. Nos dizem 40. O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que é perfeito, tudo o que é bem treinado, tudo o que é bem ensinado, todo aquele que tem a mente de Cristo, dentro dele, será como o seu mestre. O que nós dizemos do Senhor foi dito, é também dito sobre cada um de nós. O zelo da tua casa, o zelo da tua chamada, o zelo da tua comissão, o zelo do ministério me tem devorado. 1 Pedro 21. 1 Pedro 2, 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo para que sigais as suas pisadas. Veja, quando vem algo estranho nas construções da igreja, temos que limpar. Algo que vem no meio dos filhos de Deus, para contra isso.
aquilo que vai tirar o padrão da santidade na igreja do Deus vivo, não importa de onde vem, temos que tirar. Ser como Jesus. Ele deixou-nos um exemplo para que sigamos as suas pisadas. Você seguirá as pisadas de Jesus. A graça será multiplicada na vida de cada um de nós. Nós nos firmaremos no padrão da palavra, no padrão da adoração, em nome de Jesus. Dê-me um bom amém. 1 de João 2. 1 de João 2, 6. Agora nos é dito, se somos filhos de Deus, se permanecemos em Cristo, somos povo de Deus. Aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Isso significa o quê? Ele deixou o exemplo para nós e nós seguiremos este exemplo. Eu seguirei este exemplo. Eu disse, eu seguirei este exemplo. Deixa eu ler um versículo familiar. Judas 1, 3. 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. É o zelo. Que você diligentemente, com paixão, de todo o coração, de forma sacrificial, batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Esta noite a mensagem é o zelo corajoso de santos e servos de Deus. O zelo corajoso dos santos e servos de Deus. Zelo corajoso. Zelo que tem convicção. Zelo constante. Zelo que está sempre lá. Não importa o que acontece em sua volta, não importa o tipo de oposição, não importa desafios que hão de vir no seu caminho. Entenda, não perca o seu zelo. Batalhando pela fé que uma vez foi dada aos santos. O zelo corajoso de santos e servos de Deus. 3 coisas iremos considerar. 1. O zelo consumidor do nosso Salvador. O zelo consumidor do nosso Salvador. Ponto número 2. O zelo corajoso dos crentes santos de Deus, que não tem culpa no seu coração, que não tem condenação no seu coração, que não tem fraqueza na sua alma, fraqueza na sua firmeza. O zelo corajoso de santos que... Ponto número 3. O zelo vencedor dos servos vencedores. Pregadores do Evangelho. Pastores na igreja. Líderes do ministério. São invencíveis. O zelo que não pode ser vencido dos servos que não podem ser derrotados. Ponto número 1. O zelo consumidor do nosso Salvador. Vamos para João. João 2. Versículo... É o que nos é dito sobre nosso Senhor. Disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes. Não importa a zanga das pessoas que estavam vendendo. Vendiam por muito tempo e ninguém disse nada. Os fariseus não disseram nada. Os saduceus nunca tinham lhes desafiado. Líderes religiosos passavam do lado. Viam as coisas como se não tivessem visto nada. Aceitavam. Eles no seu coração diziam: as pessoas não vão querer ouvir, por que vamos falar com eles? Só passavam. Mas Jesus chegou. O que aconteceu? Veio com zelo. Veio com fervor. Ele disse: tirai daqui estes, e não façais da casa do meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito. Quando viram a demonstração da palavra de Deus, quando viram a verdade sendo praticada, eles lembraram que estava escrito: o zelo da tua casa
me devorará. Me devorará. 2 de Reis 10. 2 de Reis 10. Assim que olhamos nas Escrituras, vemos o que os outros fizeram nas Escrituras. Olhamos a igreja de Deus hoje, o que não é de Deus, o que não glorifica a Deus, não glorifica a doutrina, a santidade. Você vai levantar com a força. Levante como aquele que tem a firmeza, a espinha dorsal, e para contra isto. Não ria. Não ria com essas coisas. Pessoas estão trazendo corrupção, trazendo contaminação no meio da igreja. 2 de Reis 10, versículo 15. E partindo dali, encontrou a Jonadab, filho de Racabe, que lhe vinha ao encontro, ao qual saudou e lhe disse: reto é teu coração como o meu coração, é como o teu coração. Pessoas que vão cooperar conosco no ministério, pessoas que vão juntar mãos conosco em trazer a justiça e santidade, em manter a santidade na igreja. Tem que ser pessoas que o coração deles está certo conosco, pessoas que entendem o caminho que estamos indo nele, pessoas que estão prontas para deixar as coisas atrás e andarem conosco na direção que estamos levando. Porque a resposta aqui diz: reto é teu coração como o meu coração. E disse Jonadab: então se é, dá-me a mão. E deu-lhe a mão e fê-lo subir consigo ao carro. 16. E disse: vai comigo, verás o meu zelo para com o Senhor. Verás o meu zelo para com o Senhor. Há coisas que Deus odeia na terra, vamos odiar juntos. Há coisas na terra que Deus quer que seja destruído, vamos destruir juntos. Há coisas que na terra que Deus não está feliz, vamos terminar com isto. Ele diz que: vai comigo e verás o meu zelo para com o Senhor. E o puseram no seu carro. Podes ler a história toda mais tarde, mas agora vamos ler 26. E tiraram as estátuas da casa de Baal e as queimaram. Também quebraram a estátua de Baal e derrubaram a casa de Baal e fizeram dela latrinas até ao dia de hoje. 28. E assim Jeu destruiu a Baal de Israel. Um homem, Jeú, um líder, um ministro, um homem com paixão, de forma singular. Quando os outros juntaram as mãos com ele, destruiu Baal no meio de toda a nação. Hoje dizemos que estamos salvos. Hoje dizemos que estamos santificados. Hoje dizemos que temos poder do Espírito Santo. O mal não tem que permanecer na casa de Deus. 30. Nos diz aqui, 30, pelo que disse o Senhor a Jeu: porquanto bem obraste em fazer o que é reto aos meus olhos. Veja, é o zelo. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, e conforme tudo quanto eu tinha no meu coração fizeste a casa de Acabe. Ele fez de acordo com aquilo que estava no coração do Deus Todo-Poderoso. Teus filhos até a 4ª geração se assentará no trono de Israel. Alguém diz amém? 2 de Crônicas. 2 de Crônicas 31. 21. 2 de Crônicas 31, 21. E em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei, e nos mandamentos, para buscar a seu Deus, com todo o seu coração o fez e prosperou. Traz o seu coração na obra de Deus. Traz a sua mente
na obra de Deus. Traz a paixão, traz o zelo na obra de Deus. Você diz que eu farei como Jesus fez. Como Jesus manifestou zelo, paixão pela obra do Senhor. Todos estavam felizes com ele? Será? Vamos ver isto em Mateus capítulo 15, versículo 12. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? É onde as pessoas caem. As pessoas não estão felizes contigo. As pessoas não vão gostar de ti, naquilo que você ensina. Como é que você mandou embora aquelas pessoas? As parábolas que você dá, os exemplos, as ilustrações que você faz, porque pensam que você está falando deles. E eles não ficarão felizes consigo. Sabiam que os fariseus ficaram ofendidos depois de ouvirem o que Jesus disse. Será que Jesus foi dizer: desculpe-me? Você nunca vai pedir desculpa por pregar a palavra de Deus. Nunca vais pedir desculpa por limpar a casa de Deus. Nunca vais pedir desculpa por aqueles pecadores adâmicos que não querem a palavra de Deus. Se você disser desculpa, estás comprometido. Não vais te comprometer. Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que o meu Pai Celestial não plantou, digam-me, será arrancada. Os que zangam com a santidade serão arrancados. Os que zangam com a santidade, que sem a qual ninguém verá o Senhor, serão arrancados. Diz que toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixa-os sozinhos. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Jesus era zeloso. Jesus tinha paixão. Jesus manifestou o zelo que devemos manifestar. João 4:34. Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O trabalho ainda não terminou. Continua fazendo. A obra não parou, não terminou. Não pode ficar fraco agora. Não pode voltar. Não pode te curvar. Não pode se apagar. Diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vamos continuar até o fim. Eu vou continuar até terminar. João 6:38. João 6:38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Sempre tinha isto em mente. Sempre tinha o foco, todo o tempo. Ele dizia: minha vontade é fazer minha vontade daquele que me enviou. E da vontade do Pai que me enviou é esta. Então, chegou no templo, viu a sujidade, viu confusão, viu a contaminação, viu que a santidade já foi tirada, viu a contaminação, o mal estava entrando ali. Ele diz: qual é a vontade do meu Pai perante esta situação? O que é que Ele quer que nós façamos? Como é que tem que ser a santidade na casa de Deus? Eu sei que isto é o que Ele quer. Eu vou à frente. E é por isso que Ele fez. Ele diz que eu desci do céu para este propósito. Não para fazer o que eu quero, mas a vontade daquele que me enviou. E eu oro que isto será dito de ti também. João 8:28. João 8:28. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantar-te o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou e que nada faço por mim. Limpando o templo, não faço nada por mim. Pregando a justiça, não faço nada por mim. Chamando as pessoas para a justiça e santidade, não faço nada por mim mesmo, mas falo como meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai
não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. E eu oro que isso será dito de ti e de mim. João 17, 4. Versículo 4. 17, 4. Eu glorifiquei-te na terra, limpando o templo, glorifica a Deus, pregando a verdade, glorifica a Deus, mandando embora aquelas pessoas que tornaram a casa de Deus como um lugar de venda, glorifica a Deus. Não tem que haver venda aqui. Aqui não tem que haver confusão. Não transforma a igreja como um mercado. Isto glorifica a Deus. E aqui as pessoas têm que vir ouvir a palavra de Deus que lhes guia a salvação, a santidade, que lhes guia para o céu. Isto glorifica a Deus. E olhou o ministério desde o princípio até o fim. E eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Amém? A obra do Redentor. A obra do reformador. Se tens que fazer algo importante, tens que ser um reformador. Se coisas estão certas, se coisas estão de cima para baixo, reforma. Diga, tira isto fora. Removam isto fora. A atitude das pessoas, o entendimento das pessoas, o comportamento das pessoas, a falta de oração das pessoas, a consagração das pessoas. Coisas estão indo embaixo. Reforma. Vá e diga, vamos acertar as coisas. Todos temos que seguir o exemplo de Jesus. Todos que seguem o exemplo de Jesus têm que ser reformadores. Serás reformador em nome de Jesus. E irás glorificar a Deus quando manifestares este zelo. O Senhor é quem nos comandou. O que é zelo? Zelo é como fogo. Fogo consome. Zelo é como fogo. Faga consome. Consome as coisas. E o zelo consome o ego. Já não há ego. Não há aquilo que, se eu fizer assim, se eu pregar assim, se eu defender esta verdade, o meu amigo vai dizer o quê? O meu familiar que está a ouvir vai dizer o quê? Aquele membro que está a ouvir, o zelo, o fogo consome. E o zelo consome o ego. O fogo consome matérias. O zelo consome considerações materiais. Então, tu irás te perguntar, qual é a glória de Deus? Quais são as diretivas de Deus? O que é que Deus diz para eu fazer? O fogo separa poeira do ouro. Veja, o zelo consome as coisas que não são preciosas. Todo ministro de Deus é precioso. Se existem coisas que estão a sugar a força da igreja, estão a sugar a vitalidade da igreja como parasitas, estão destruindo as coisas preciosas na igreja. O fogo separa os parasitas das coisas preciosas. O fogo remove o frio. Então, quando alguém está com frio, é removido o frio com o... Então, o zelo também tira a fraqueza. O fogo é zelo, é distinguir, não tem limitação. Veja, algo que está queimando, que não é fogo real. Se colocas tua mão lá, se for fogo, fogo queima de verdade. O fogo é real, pode ser distinguido, não pode ser imitado. Então, o zelo é real. O zelo está livre do fingimento ou da hipocrisia. O fogo é conhecido pelo efeito. Como é que sabemos que é fogo? Veja o efeito, vai queimar. Qualquer coisa que é inflamável. Zelo é reconhecido também na sua operação. Então, o fogo consome aqueles que usam petróleo para ter fogo, para que, por exemplo, o comboio possa andar. O zelo também conduz o homem, a energia do homem no ministério. Se você tem zelo, não diga, eu estou a pensar, ainda estou a tentar fazer isto ou aquilo.
O zelo é a energia para te mover para fora e fazer as coisas. E neste dia, o zelo do Senhor vai te conduzir no ministério em nome de Jesus. Jeremias 29. Jeremias 29. Este é Jeremias 9. Então disse eu, não te lembrarei dele. Esse é Jeremias ficando desencorajado, os seus joelhos ficaram fracos. Esse é Jeremias, os pés deles ficaram cansados. Este é Jeremias, a voz dele tinha que ser silenciada. Parecer agora que estava a desistir. Você não vai desistir. Alguém aí diga, eu não desistirei. Então disse eu, não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração como fogo ardente. Leva a palavra para dentro. Quando a palavra entra, o fogo vai começar a nascer de novo. Ele diz que, mas isso foi o meu coração como fogo ardente. Encerrado nos meus ossos, estou fatigado de sofrer e não posso. Ele começou a obra de novo. Você também vai refrescar-se de novo. Vais começar de novo com zelo. Vais começar de novo com poder, com paixão. Farás o trabalho de Deus de forma frutífera e com propósito em nome de Jesus. Ponto número 2. O zelo corajoso de um santo Os santos de Deus são aqueles que nasceram de novo, são filhos de Deus. Eles sabem que esta é a chamada que Deus lhes deu. Se você é zeloso, vai ser corajoso. Sem coragem, não haverá zelo. O zelo vai morrer se não há coragem. Por isso, vamos voltar. João 2, 17. 2, 17. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. O zelo da tua casa me devorará. Conhece a história que aconteceu? Demonstra a coragem de Cristo. É uma história que mostra que ele não era fraco nem um pouco. Visto o zelo de Cristo, não era passivo, era ativo. O zelo de Cristo não era sabedoria mundana. Sabe o que é ser sabedoria mundana? É pensar, preservar a sua calma, preservar a sua vida, preservar os seus amigos, preservar o seu companheiro de negócio. Ei, vai devagar. Ainda que no coração há algo diferente, finja. Finja como se estivesse a concordar. Não podes haja como eles. Isso é sabedoria mundana. Isso é compromisso. Mas visto o Senhor Jesus, o zelo dele não era de sabedoria mundana, mas era fogo celestial. O que é que o céu pensa sobre isto? O que é que o céu está dizendo sobre isto? O zelo dele não era escondido, era visível. As pessoas dizem, eu sou zeloso, eu tenho paixão, mas eu não quero fazer isto em público. Eu quero guardar invisível. O zelo de Cristo não era assim, não era escondido, era visível. O zelo não era de autoconsciência, mas de consciência de Deus. Sabes, quando tu pensas muito em si, minha posição, a minha dignidade, a minha honra, será que as pessoas vão gostar de mim? Será que vão? Quando você pensa muito em ti, não serás zeloso. A sua vida será ditada pelas outras pessoas. Mas no caso do Senhor Jesus, o zelo não tinha a ver com ele, com a consciência dele, mas sim com a consciência de Deus. O zelo dele não lhe fazia não cumprir as suas responsabilidades. Há um problema lá, naquela área do templo. Estavam vendendo algo ali e não tinha que se fazer aquilo. E você sabe, está sob o comando. Tens que ir para ali e parar. Mas você não vai.
você vai do outro lado, onde não há problema. E você senta lá e viras para aquele lado para você não ver onde está o problema. E se alguém me desafiar, vou dizer, afinal há problema ali. Hein? É que eu estava lá sentado lá no auditório. Eu sentei lá, afinal tinha problema lá. Desculpa, eu nem estava lá, nem cheguei de ver. Sabe, as pessoas quando não são zelosas, começam a gerir-se a si mesmas, de tal maneira que até eles fingem não saber das suas responsabilidades. No caso de Jesus Cristo, ele era responsável. Ele não sacrificou a verdade para estar de paz com algo errado. A verdade que ele sabia. Sabe, aqueles fariseus não tinham esta verdade. Ele perpetuava o erro. Jesus queria ter paz. Se ele quisesse ter paz com o erro, ele fechava os olhos para que a verdade pudesse andar por cima apenas, não entrar lá profundamente. Jesus sacrificou o seu conforto para preservar a verdade. Eu oro que este zelo Deus trará de volta para todo obreiro, todo ministro na nossa igreja, em nome de Jesus. Quando olhamos as pessoas agora, você vê um pastor lá, é um coordenador, é um missionário, estão a estudar a situação. Dizem, ei, cuidado, não puxa nada. Ei, cuidado, não cria nada, sabe? Este é o caminho que as pessoas estão andando nele. Sabe, a igreja vai ser só igreja por nome. Vai ser igreja por nome. A igreja não terá o que é preciso para permanecer o padrão e a totalidade da revelação. Quando nós temos tão cuidado. Ei, não diga isto, não toca isto, não desafia isto, não fala nada. A igreja vai ser igreja apenas por nome. A nossa igreja não será só igreja por nome. Mas teremos zelo. E é preciso zelo de cada um de nós. Paixão de cada um de nós. Cometimento de cada um de nós. Para ser capaz de dizer, eu firmarei e você se firmará em nome de Jesus. Sabe, nesses tempos em que Deus quer que nós possamos fazer, é exatamente o que Ele fez. Tens que obedecer de forma firme a palavra de Deus. Todo o seu coração, toda a sua mente, de forma firme, obedece a palavra de Deus. Porque não é só pregar. Se tens que pregar e não praticas, se você diz isto, mas não podes viver de acordo com a palavra que tu pregas na sua vida pessoal, em todas as áreas, não há zelo. Não há zelo. Se você tem que ser zeloso, seja perseverante em obedecer a palavra de Deus. 2, constantemente cumpra a vontade de Deus. Constantemente cumpra a vontade de Deus. Eu sei que esta é a vontade de Deus. Eu sei que este é o padrão de Deus. Eu sei que esta é a expectação de Deus. E porque eu sei o zelo, aquilo que o zelo precisa, demanda que constantemente eu cumpro a vontade de Deus. 3, com toda diligência, defendendo a verdade. Com toda diligência, defendendo. Não é de uma maneira calma, não é de uma maneira que nem é reconhecida, que não é... Que temos que saber que estamos a defender a verdade com diligência. Todo o coração, toda a mente, toda a habilidade sua que Deus te deu. Com todo o fogo, todo o zelo na sua vida, em qualquer lugar, em qualquer tempo, em todo momento, estás diligentemente a defender a verdade do Evangelho de Cristo. 4, de forma sacrificial, gastar para espalhar o Evangelho. Não diz que já chega, eu já fui até aqui. Isso estou desperdiçando o meu tempo. Estou desperdiçando o meu dinheiro. Estou desperdiçando o meu tesouro. Agora vou gerir. Agora vou guardar isto para os dias da chuva. Mas não. Você sacrifica de forma sacrificial para espalhar o Evangelho. 5. De todo o coração fazer a vontade de Deus para salvar a muitos quanto possível. De todo o coração.
não vem a metade do coração, metade da sua mente. É como se você está a dormir, a fazer o trabalho, mas vir com tudo que você tem, de todo o seu coração, fazer a vontade de Deus. Faça o trabalho de Deus para que muitos quantos seja possível sejam salvos. 6. De forma perseverante, apaixonante, de forma paciente, perseverante, carregar a cruz sem reclamar. Carregar a cruz sem olhar para trás. 7. De forma propositada. De forma propositada, brilhar a luz. A luz. Você exibe o zelo que tem que ter. Sabes, quando fomos salvos, fomos santificados, isto é o que Deus fez conosco. Títulos capítulo 2. Títulos capítulo 2. 14. Títulos 2. 14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, diga-me o resto, um povo seu, diga-me em voz alta, diga-me como pessoas que irão fazer, especial, zeloso de boas obras. É por isso que Ele nos santificou. Não diga eu estou santificado, mas você é apagado. Eu estou santificado, mas uma pessoa apática. Santificado, mas morno. Santificado, mas mesmo assim temos que te puxar para fazer o trabalho de Deus. Não. Santificação traz zelo. Jesus se deu a si mesmo. Ele sacrificou-se a si mesmo. Ele morreu por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu. Santificação nos faz sentir especiais, zeloso de boas obras. É você este. Este sou eu. E você será como eu em nome de Jesus. Job 23. Job 23. Zelo corajoso. 12. Job 23, 12. Do preceito dos seus lábios nunca me apartei, e as palavras da sua boca prezei mais do que o meu alimento. Estimei a palavra de Deus mais do que o meu alimento. Isto é zelo. Sabes que há pessoas, o que pensam é somente aquele que ganhar pão. Pensam só aquele que me dá alguma coisa. Só pensam em algo que lhe dá a energia física, que me dá camisa. Se eu ofender esta pessoa e ela não gostar, se eu for muito sério no Evangelho, for sério na palavra de Deus, for sério e cometido no trabalho da evangelização, imagina lá se não me ajudarem mais. Imagina lá aquilo que eles me dão não me ajudar, para a minha vida ser confortável. Por causa disso, o zelo dele fica embaixo. Mas Job disse, não, eu estimo a palavra de Deus melhor, mais preciosa, mais do que a minha comida diária. Eu oro que seja assim. Eu disse, você será assim em nome de Jesus. Isso é coragem. Não só pensar no que vais perder quando obedeces à palavra de Deus. Isso é coragem. Não pensar o que as pessoas vão se afastar de ti quando você obedecer à palavra do Senhor. Josué 1, 6. O zelo corajoso de um santo. Josué 1, 6. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Você será corajoso para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda,
para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então, diga-me, prudentemente te conduzirás. 9. Não te mandei eu? Não sabes de quem vem o comando? Não sabes que este mandamento vem do Pai Celestial? Não sabes que este mandamento vem de Jesus? Não sabes que o mandamento vai a todo mundo, prega o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado? O mandato não desvia-se de nada, não adiciona nada. Tu não sabes que Ele é que te mandou, não te mandei eu. Ele diz, esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, não te espantes. Tudo que o Senhor te mandou, Josué foi capaz de fazer, você será capaz de fazer. Ele te mandou, não te mandei eu. Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. O Senhor teu Deus é contigo. É mais grande que todos os opositores do mundo. É grande do que os perturbadores do mundo. É grande do que os perseguidores do mundo. É grande do que as pessoas que querem te parar. Você será imparável. Porque o Senhor teu Deus é contigo, para onde quer que andares. Isso é preciso coragem. Nós teríamos coragem. Vamos ver Atos 26. Atos 26, 19. Atos 26, 19. 26, 19. Pelo que o rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judéia e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus e fazendo obras dignas do arrependimento. Precisamos de coragem, precisamos de firmeza, precisamos de paixão para fazer tudo que o Senhor nos mandou fazer. Nós iremos fazer em nome de Jesus. 1 Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses 4. 1. 1 Tessalonicenses 4, 1. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais. Diz que não recua, não diminua, não minimize, não vai devagar. Mas tudo que é bom, que estamos fazendo, tudo que o Senhor nos mandou, que temos que fazer este ano, diz continua fazendo cada vez mais. Abunde cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Vamos continuar. Porque Ele nos diz em Hebreus 5, 9. Hebreus 5, 9. Portanto, sendo Ele aperfeiçoado, fala de Jesus, Redentor, Salvador, Senhor, Rei Vendedor, sendo Ele aperfeiçoado, veio a ser causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Há pessoas que falam da segurança eterna e a forma que eles falam, dizem, não importa como vives, o pecado que estás a cometer, se você já levantou a sua mão uma vez e aceitou Jesus, e você disse que eu creio no Senhor Jesus,
para sempre estás salvo. Versículo 9 de novo. Sendo ele aperfeiçoado, veio ser a causa da eterna salvação. Para quê? Quais são as pessoas? Como é que nós sabemos as pessoas? Diga-me em voz alta. Para que todos que lhe obedecem, os que não se apostatam, os que não voltam para o pecado, essas são as pessoas que vão ter a salvação eterna, porque continuam obedecendo ao Senhor. Não obedeceu, obedecem até no tempo presente e continuam obedecendo. 1 João 2. 1 João 2, 3, 4. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Mas, qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados aqueles que lavam, bem-aventurados aqueles que vêm para o reino, receberam o Evangelho, creem no Senhor Jesus, continuam fazendo os mandamentos do Senhor com zelo, de todo o coração, com firmeza, de forma perseverante, sacrificialmente. Diz, bem-aventurados aqueles que fazem os seus mandamentos e entrarão pelas portas pela cidade. Ficarão de fora os cães, os homicidas, os adúlteros e qualquer que ama e comete a mentira. 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de David, resplandecente em estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. Quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. 18. Porque eu, Jesus falando à igreja, falando para todos na sua igreja, todo ministro na igreja, todo membro na igreja, todos que dizem que creem no Senhor e fazem parte do corpo de Cristo. Isto é o que Cristo diz, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, fazendo a sua opinião pessoal igual às Escrituras, se alguém adicionar a sua própria ideia, opinião, a sua filosofia, a sua peculiaridade, a palavra de Deus, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. 19. E se alguém, não importa a sua posição, se alguém, não importa a sua autoridade, se alguém, seja qual for a forma dele de pensar, tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, nós nos demoramos. Como é que pode tirar palavras da profecia de Deus? Por quê? Se a palavra lhes condena, não querem pregar o que lhes condena. Aquele que tem 2 esposas está a pregar. Talvez tenha uma esposa em casa e outra esposa, outra mulher em outro lugar. Quando vem e se cruza com a palavra de Deus, ele afasta-se. Ele cala sobre este assunto. Por quê? Porque se ele pregar, ele vai se condenar a si mesmo. Seja se você prega ou não, vai te condenar. E algumas pessoas, se não são justas,
se elas falham na sua vida pessoal, não podem falar da santidade, não podem falar de que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não quererão falar destas áreas. É como um insulto para eles. Por isso que diz que se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. Se o nome de alguém não está no livro da vida, se morrer nesta condição, onde vai? No inferno. Porque foi tirou as palavras de Deus, adicionou a palavra de Deus, ou subtraiu a palavra de Deus. Ele diz, não, este é o tempo de moderno. Agora é o tempo de modernismo. Se continuarmos a pregar todas as coisas na palavra de Deus, não vamos ter multidão. As pessoas não vão de vir. Vocês não querem que esse lugar se encha todo o tempo. Ok, se queres assim, para de pregar isto, para de pregar aquilo, para de pregar isto. Se fizeres isto, qual é o seu ganho? Imagina lá que tens muita multidão, mas o seu nome já não está no livro da vida. Eu oro que o seu nome não será tirado. É só este amém que você pode dizer? Se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Ele quer que continuemos sendo zelosos, zelosos da verdade, zelosos da sã doutrina, zeloso em apresentarmos a verdade, pregar a verdade, assegurar a verdade e viver pela palavra. O Senhor ajudará cada um de nós em nome de Jesus. Ponto número 3, o zelo vencedor de servos invencíveis. É o zelo que nos faz vencer. Você vencerá. Você vencerá. O mal não vai nos vencer. Compromisso não vai nos vencer. Esses dias modernos, esses compromissos da modernidade não vão me vencer, não vão te vencer, não vão vencer a igreja em nome de Jesus. Mas se você dormir aí, não levantar, se você não ter fogo, não ter zelo, não ter paixão, só dormes lá. Tudo vai cair sobre ti aí. Porque você se dá a si mesmo a chance de ficar por trás. Mas se há fogo lá, o fogo estará lá. Se o zelo está lá, o zelo estará lá. Essas coisas todas não ficarão na sua vida em nome de Jesus. João 2:17. Os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. São pessoas que vencem. Quando seguimos o Senhor Jesus, você permite com que o zelo, a paixão, seja Romanos 8, 37. Mas, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Há vencedores aqui em casa? Será que estão aqui em casa mais do que vencedores? 37. Mas, por 28. O que nos separará do amor de Cristo? Pois está certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o porvir. O que é que isto pode nos separar do amor de Cristo? 36. Como está escrito, por amor de ti, porque temos zelo, por amor de ti, porque seguimos o exemplo, por amor de ti, porque pregamos a palavra dele, porque asseguramos a justiça, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu oro que nada nos separará do Senhor em nome de Jesus. Jeremias 1.
5. 1, 5. Antes que te formasse, no ventre te conheci. Não estás aqui por acidente. Deus sabe tudo sobre você antes de vir ao mundo. Mesmo até antes de nascer de novo. Antes de ser membro da igreja bíblica, da vida cristã. Antes que te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse a eu, Senhor Jeová, és que não sei falar, porque eu sou uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás. Amém? Aonde quer que eu te enviar, irás. Amém? E tudo quanto eu te mandar, dirás. Não temas diante deles. É assim como seremos corajosos e zelosos. Porque eu sou contigo para te livrar. Diz o Senhor. Estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca. E disse-me o Senhor, és que ponho as minhas palavras na tua boca. A palavra do Senhor está na sua boca? Está no seu coração? Será que o Senhor te tocou? És nascido de novo? Tens Jesus em si? Tens a palavra viva que vive em si? Se está em si, farás o que Ele te manda fazer. 10. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares, para derribares, para destruires e para arruinares e também para edificares e plantares. 17. Tu, pois, cinge os teus lombos, levanta-te, dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Fala para eles tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença, porque és que eu te ponho hoje por cidade forte. Eu te coloco como coluna de ferro. Eu te coloco hoje por muros de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os sacerdotes e contra o povo da terra. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Vai te livrar. Nada vai te alcançar assim que pregas o Evangelho, que fizer de forma zelosa em nome de Jesus. Ezequiel 3. 10. 3. Disse-me mais, filho do homem, mete no teu coração todas as minhas palavras, não subtraia todas as minhas palavras, não remova nada. Isto é difícil, isto não é popular, não vão aceitar isto, não diga isto. Mete no teu coração todas as minhas palavras, que é te dizer, ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois, vai aos cativeiros, aos filhos do teu povo, e lhes falarás, e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová, quer ouçam, quer deixem de ouvir. 17. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu, da minha boca, ouvirás a palavra, e os avisarás da minha parte. Farás a vontade de Deus. Amós 7. Temos que ter um zelo vencedor. Há pessoas que não vão querer que fales a palavra que Deus te deu. Amós 7, 12. Depois Amazia disse a Amós, vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá.
e ali come pão e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, não profetizarás mais, porque o santuário do rei é a casa do reino. Respondeu Amós e disse a Amazia: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boeiro e cultivador de sicomoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado. O Senhor me disse: vai, profetiza ao meu povo Israel. Amós disse: isso não é o que eu faço, é a chamada de Deus. Deus me disse: vai falar para as pessoas. Está a dizer que não fala aqui, não fala ali, vai para um outro lugar. 16, nos diz, capítulo 16, versículo 16, ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Exatamente o que ele disse para não fazer, ouve, pois, a palavra do Senhor. Por que ele fez isto? Amós 3, 8. Bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? O Senhor falou, o Senhor nos deu a palavra. Como é que podemos nos calar? Temos que pregar, temos que proclamar, temos que profetizar, fazer ouvir isto nos palácios de Asdod, nos palácios da terra do Egito. Dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede os grandes alvoroços no meio dela, e os oprimidos dentro dela, porque não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor, entesourando nos seus palácios a violência e a destruição. Continua dizendo, falando para eles. Assim como crentes do Antigo Testamento eram fiéis, eram zelosos, eram apaixonantes, fazendo o que o Senhor lhes mandou fazer, nós também faremos o mesmo em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos 8. 1. Também Saul consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judeia e de Samaria. Foram expulsos. Deixaram suas casas. Deixaram suas comunidades. Não era possível para eles permanecer naqueles lugares. Perseguição lhes espalhou. Perseguição séria. Perseguição terrível. Perseguição intencional. Perseguição civil lhes espalhou. Não estavam murmurando. Olha o que nos aconteceu. Por causa do nosso zelo. Por causa da nossa paixão. Por causa da nossa fidelidade. Por causa da nossa integração. Porque por causa daquilo que dissemos, não vamos nos comprometer. Olha o que aconteceu. Perdemos nossos terrenos. Perdemos nossas casas. O que estavam fazendo? 4. Mas os que andavam dispersos, iam por toda parte. Fazendo o quê? Digam em voz alta. Anunciando a palavra. Você pregará a palavra. O que estava acontecendo lá? Este é o tempo de pregar a palavra. É dispersos. Ainda que a perseguição nos espalhou, continuavam anunciando a palavra. Não eram mornos, não eram temorosos, não eram tímidos, não eram pessoas fáceis, não eram pessoas... Veja um servo vagaroso, um servo que é tímido, um servo que vacila, um servo novato que é vencido pelas dificuldades que se levantam. O servo tem medo do mundo, tem medo da comissão que foi dada. O Senhor nos mandou, disse: vão e pregam o evangelho para ele. As pessoas que tens que pregar a elas, tens medo. As pessoas que tens que ir curar, tens medo delas. As pessoas que tens que ir libertar, tens medo delas. As pessoas que tens que ir lhes dizer: arrependam-se, venham ao Senhor. Como é que vais pregar a palavra que Ele te deu?
tempo da... Aqueles servos intimidados são intimidados pelas pessoas que tinham que ser... Aqueles que te intimidam são as pessoas que você tinha que conversar, tinha que pregar para elas. Tens medo dessas pessoas. Que tinhas que lhes dizer, arrependam-se. Pessoas... Esta pessoa não está preparada para o céu. Essa pessoa não está pronta para o Deus Todo-Poderoso. O que o Senhor está nos dizer? Tem que haver zelo. E o zelo vai nos fazer vivermos vida frutífera para cumprir a visão social. Uma vida sem zelo é uma vida sem valor. Uma vida sem convicção é uma vida perdida. Uma vida que não tem chamada celestial é uma vida perdida. Uma vida sem fogo. Uma vida sem fervor. Uma vida sem fogo. Uma vida que é uma vida vagarosa. Só de desperdício, desistir. Hoje em dia diminui 10%. O outro dia um problema se levanta, diminui mais percentagem. Depois de amanhã diminui 1%, 1%. Em um ano essa pessoa já desistiu de tudo. Agora já está vazio e nu. Mas quando permaneces, dizes, Ele me chamou. Maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. Terás um grande efeito no reino de Deus em nome de Jesus. Mas sabes, a vida sem algo para viver para ela. A vida sem nada que possas morrer por ela. Uma vida sem contribuição para o reino de Deus será uma vida sem valor. Pergunta-se a si mesmo. Que tipo de vida tu tens? Que tipo de ministério tem? Que tipo de zelo você manifesta? Temos que manifestar o zelo para que a obra de Deus possa prosperar nas nossas mãos. Eu disse, a obra de Deus vai prosperar na nossa mão. Atos 14, 1. 14, 1. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Falaram de forma convincente, falaram de forma apaixonante, falaram de forma perseverante, falaram de tal maneira que grande multidão creu. Versículo 2. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo, por causa da perseguição, detiveram-se, pois, por muito tempo, por causa da dificuldade, detiveram-se, pois, muito tempo. Nos é dito, perseguição não pode te afastar da obra de Deus. Será que posso ouvir um amém? A perseguição não vai te fazer abandonar a obra de Deus. E não vai tirar a sua energia, não vai tirar a sua força, o seu zelo. Diz, por causa daquela detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. O mesmo será feito de nós em nome de Jesus. 2 Timóteo 4, 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra. Pregues a palavra. Dias difíceis, pregues a palavra. Há desafios. Desaparecem montanhas. Pregues a palavra. Instes, a tempo e fora do tempo. Redargas, repreendas, exortes com toda a longanimidade de doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos seus ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desvirão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo. Mas tu, sê sóbrio em tudo.
Ser sóbrio para que o nível do teu zelo não vá embaixo. Ser sóbrio para que a sua paixão não vá para baixo. Ser sóbrio para a sua consagração não vá abaixo. Ser sóbrio para que não tenhas medo dos desafios do dia. Ser sóbrio em tudo. Sofre as aflições. Faz a obra do evangelista. Cumpre o teu ministério. Eu irei. Eu irei. Você irá. Todos nós faremos em nome de Jesus. João 9, 4. Convém que eu faça. Convém que eu faça. 34. Convém que eu faça o trabalho daquele que me mandou. Enquanto é dia. A noite vem. Todos vamos dizer, a noite vem. Enquanto um homem não pode trabalhar. Você vai trabalhar. Com zelo você trabalhará. Com paixão você trabalhará. De forma perseverante você trabalhará. Você, de forma comprometida, você trabalhará. Com toda a sua força trabalharás. Eu farei a obra daquele que me mandou. Enquanto é dia, a noite vem, que ninguém poderá trabalhar. Levanta e entrega-se a si mesmo de novo para o Senhor. Deixa que o zelo volte. Deixa a paixão voltar. Deixa a força voltar. Deixa o revivamento voltar. Revivamento da evangelização. Revivamento da santidade. Revivamento da obediência ao Senhor. Deixa o fogo, o zelo queimar em todo o coração. Eu farei a obra daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, enquanto ninguém poderá trabalhar. Vamos orar.